Alô, meu nome é Gabriel Maia e hoje eu vim contar pra vocês todas as séries que eu não terminei de ler em 2016. Final do ano chegou e é aquela grande época em que a gente começa a repensar todas as coisas que aconteceram com a gente no ano inteiro. E eu tinha metas em 2016, metas muito sérias, que eu estava levando em consideração, que eu ia cumprir, eu prometi. Só que aí eu não fiz, né? A principal dessas metas foi a maior loucura que eu prometi esse ano inteiro. Eu sabia que eu não ia conseguir fazer isso. Foi a de terminar de ler 5 séries ao longo do ano. Terminei uma, que foi a Saga dos Corvos, da Meg Stivari, que terminou esse ano com o 4º livro, O Rei Corvo. E nem foi lá o melhor encerramento do planeta, o resto da série inteiro, qualquer livro da série é muito melhor do que esse livro aqui. Então foi bem triste esse aqui. Mas apesar dessa ter sido a única série que eu finalizei esse ano, essa não foi a única que eu comecei. Lá no comecinho do ano, se eu não me engano, fevereiro ou março, eu comecei a ler Wicked, The Life and Time of the Wicked Witch of the West, do Gregory Maguire. Como é que é o nome disso em português? Cadê o celular? Wicked, a história não contada das bruxas de Oz. Prefiro o original. Assim que eu terminei de ler Wicked, eu saí com a sensação de que eu tinha acabado de ler uma das melhores personagens da minha vida, que foi a Elphaba, e que eu também tinha acabado de ler um dos melhores primeiros livros de série que eu li da minha vida inteira. É uma história super densa, muito complexa, que envolve relações familiares, envolve relacionamento com amigos, envolve preconceito, envolve diferenças sociais, envolve muita causa política. Tem absolutamente tudo que me interessa numa história, especialmente quando se trata de fantasia, que é sobre construir mundos, sobre construir personagens, criar uma mitologia que eu consiga acreditar. Mas eu nunca me lembrava de pegar o segundo livro pra ler, que é o Son of a Witch, a continuação com o cara que supostamente, não posso nem falar. O título do livro já é meio que spoiler, mas eu não posso falar quem ele é, né? Em parte eu não consegui ler essa série, acho que por um erro meu de prioridade das coisas. Eu devia ter colocado a série à frente de outras coisas que eu tava querendo ler, que acabaram nem sendo tão legais assim. Mas tem outro pedacinho de mim que acredita que eu não conseguia continuar com a história porque, né? Elphaba. Acredito que não seja um spoiler, você conhece o livro já sabendo que isso vai acontecer. Sem contar que quem conhece a história do Mágico de Oz, isso é o mundo inteiro, sabe que a bruxa malvada do Oeste morre no final do livro, do filme, qualquer coisa. Ela morre, porque a Dorothy mata ela, sem querer matar, mas ela mata. Tem mais Elphaba. E a Elphaba foi o que me fez ler o livro inteiro. Aí eu perdi a Elphaba. Aí como é que eu continuo lendo a série se não tem a Elphaba, que era a menina que... né? Outra série que eu comecei a ler esse ano, eu jurava que eu ia terminar ela em 2016 ainda, mas deu errado em algum momento no caminho, de novo, prioridade. Eu tenho problema com esse negócio de prioridade, gente, é uma coisa que eu tenho que revisar na minha vida. Foi a trilogia Winners, da Mary Rutkowski. Eu tenho os 3 livros da trilogia em e-book, porque eu odeio aquela capa, a capa desnecessária, não consigo. Mas é uma história que eu considero muito boa, é uma história que envolve muita política, que envolve um contexto histórico, que é bem legal de ver também. Eu li o primeiro livro, que já foi lançado aqui no Brasil, A Maldição do Vencedor. Eu li ele no meio do ano, mais ou menos. Comecei a ler o segundo livro, que é o Winner's Crime, que foi lançado no Brasil como O Crime do Vencedor, mas aí tem um momento lá no meio da história que fica muito mais concentrado no romance do que na coisa política. Começa a rolar uns dramazinhos assim, sabe? Que não tá contribuindo muita coisa, sabe? Porque... romance. E aí meu interesse caiu um pouquinho e acabou que eu acabei deixando o livro de lado. Depois que eu deixei ele de lado, eu não consegui voltar à leitura. Eu tô tentando continuar a ler ele agora em dezembro, talvez eu consiga, porque a história tá voltando a ficar interessante de novo. Mas terminando ou não, eu com certeza não vou terminar de ler o 3º livro ainda esse ano, que é uma pena, é uma tristeza, fica aí essa decepção na história da minha vida. Outra série que eu não continuei a ler esse ano, mas essa eu me esforcei bastante, foi a trilogia de Fúria Vermelha. Eu continuei lendo o segundo livro, que é Filho Dourado. Eu li, adorei, achei o máximo. O livro termina num cliffhanger que é assim, filho de uma mãe. Uma coisa que me impressionou muito nesse livro é como Pierce Brown consegue dar conta da evolução de tantos personagens ao mesmo tempo. É claro que a gente olha pro protagonista mais do que qualquer outra coisa, mas a gente vê todos os personagens amadurecendo, todos eles evoluindo com o tempo, e o relacionamento entre eles vai ficando muito mais complexo também ao longo do livro. Aí tem aquela ceninha de ação também, nave, uhul! Terminei de ler, fiquei com vontade de ler o 3º livro, mas o 3º livro, quando foi lançado, Estrela da Manhã, era O Olho da Minha Cara. E aí eu fiquei sentadinho, bonitinho, esperando a droga da porcaria daquele preço abaixar. Demorou muito, eu não sei nem se abaixou muito, eu não lembro quanto é que era, gente, mas eu acho, eu posso estar enganado, mas eu acho que era R$60 esse livro. E eu não paguei. Enfim, por causa dessa minha revolta com o capitalismo, eu me atrasei muito pra comprar o Estrela da Manhã. Não comprei, não tinha o livro. Finalmente eu tenho o Estrela da Manhã aqui comigo, vou saber como é que essa história acaba, e já coloquei ele na minha TBR de leitura do comecinho do ano que vem, em janeiro, pro torneio MLV.
Aliás, pra quem não sabe, a Amazon agora também faz parte do torneio MLV. E a primeira grande novidade que eu tenho pra contar pra vocês é que tem uma página especial da maratona no site da Amazon. Nessa página vocês vão encontrar uma lista com todas as TBRs de todos os organizadores que estão participando da maratona. Na minha lista de livros lá da página, eu ainda indiquei Nimona da Noelle Stevenson, que é um livro sensacional, com uma história incrível e é perfeita pra quem quiser ler em maratona, porque você lê isso, ó, num tapinha. Essa aqui é ótima pra quem quiser cumprir meu desafio da indicação, não tiver ideia ainda, tá perguntando pra gente. Gente, lê Nimona, que quase todo mundo da organização já leu Nimona e todo mundo indica junto. E se você comprar qualquer um desses livros que estão na TBR dos organizadores utilizando o cupom MARATONA10, você ainda consegue 10% de desconto. Vou deixar o link da nossa página da Amazon aqui embaixo, junto com o cupom de desconto pra vocês não esquecerem. É muito fácil, gente. Maratona 10. É uma maratona 10%. Maratona 10. Não esquecendo, é claro, que todos os livros que eu mencionei nesse vídeo também vão estar aqui embaixo, caso vocês queiram me dar uma bronca, porque eu não terminei de ler a continuação de todos eles. Porque, né, vergonha na cara. Outra série que eu também não terminei de ler esse ano e tem um motivo mais ou menos parecido aí com o The Winner's Crime Curse Trilogy. É a trilogia do Mr. Mercedes do Stephen King, que é uma história que eu acho muito legal. É uma história de crime, muito clássica, que tem uma maior cara cinematográfica. Gostei muito da maneira que o King trouxe o protagonista pra frente no primeiro volume, da maneira como ele construiu a equipe de pessoas que tá ali ajudando ele, trabalhando junto com ele. É muito natural e é muito legal de ver acontecer. É uma história que tem propósito, ela tem tudo pra dar certo, tem tudo pra eu achar que ela é incrível. Mas aí, nesse segundo livro, o que o King faz é pegar o Bill Hodges e colocar ele completamente em plano de fundo. Toda a relevância que ele tinha no primeiro livro desaparece. O antagonista é outra pessoa completamente, que traz uma segunda história que é completamente diferente da história que tinha no primeiro, e não seria um problema caso o livro fosse realmente conduzido pelo cara que dá nome pra trilogia toda, que a trilogia chama Bill Hodges, né? Mr. Mercedes. Chama Bill Hodges. Isso me afastou muito da história toda. Eu fiquei até um pouco empolgado pra ler o terceiro volume, mas toda vez que eu olhava pra ele eu pensava assim, ah, mas eu podia ler outra coisa, né? Que aí pode ser que eu, né, fique mais felizinho. Enfim, não deu muito certo, mas é uma história que eu preciso terminar de ler, porque eu realmente gostei muito do primeiro livro, e eu preciso descobrir também o que vai acontecer com todos os personagens que estavam por lá, né? Outra série que eu comecei a ler esse ano, mas também não deu muito certo pra eu continuar lendo, foi Um Tom Mais Escuro de Magia, da V. E. Schwab. Eu não sei o nome dessa série. É o quê? Escuro? Mundo? Magia? Portal? Vermelho? Tiveram várias coisas que me animaram bastante sobre essa história. Primeiro que a gente tem uma construção de mundo que é muito nova, que é bem interessante. Na verdade, ela constrói 3 mundos que são diferentes, mas que são a mesma cidade em 3 mundos paralelos. Dá pra entender? E a gente tem esse personagem que é o Kel, que tem uma habilidade muito interessante, porque ele consegue se transportar de um mundo para outro, e aí ele leva comunicações entre esses mundos. É como se ele fosse um embaixadorzinho, assim. Mas ele não tem muita habilidade política. Não, ele é um mensageiro. Ele é um mensageiro, é isso que ele é. Uma das coisas que me desanimou um pouco sobre esse livro é que rola um mistério muito grande, muito não esclarecido e até um pouco interessante pra mim, que é a respeito da identidade do Kel, quem ele é, de onde ele veio, algum objeto lá que ele ganhou quando ele era mais novo e ele não sabe de onde é. Essas coisas me afastaram um pouco da história, fez eu perder um pouquinho do carisma que eu tava sentindo pelo Kel como protagonista, mas me aproximaram bastante da outra protagonista da história, a ladrazinha inconsequente do livro. Eu conversei rapidinho com Maíra sobre esse livro, e se eu não me engano ela disse que ela não gostou da construção da Layla, que é essa garota que eu tô falando, porque ela devia parecer inteligente, e aí na verdade ela não é inteligente porque ela faz atitudes burras. Eu achei que ela devia parecer que ela se achava inteligente, mas que ela não era, porque ela tinha muita coisa pra aprender na vida dela ainda. E aí, enfim, é isso que ela é pra mim. Mas enfim, eu teria muito continuado a ler essa história caso o livro não me custasse 100 motherfucking reais. E aí foi lançado o terceiro livro finalmente agora, e eu acho que o preço não abaixou tanto assim não. Acho que a última vez que eu vi tava 90. Aí, pô, né? Não pago 60 pra ler o Estrela da Manhã, vou pagar 90 pra ler esse aqui, minha gente? Vou nada. Vou esperar. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as séries que eu queria muito ter terminado em 2016, mas eu não consegui. Muitos deles foi causado por... E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as séries que eu queria muito ter terminado de ler em 2016, mas eu não consegui. Muita coisa tinha a ver com dinheiro, eu não sabia disso, mas é bom, né? Quer dizer que eu não fui tão responsável assim. Só, né? Crise. Como sempre, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Não esquece também de se inscrever no canal se você não for inscrito, que eu tô vendo esse númerozinho crescendo, eu tô ficando apavorado. Mas é legal, continua se inscrevendo. Nossa, quanto mais tempo passa, pior eu fico nesse negócio de pedir like. Eu não sei fazer, eu desaprendo a fazer. Ai, ai. Eu, hein? Enfim, muito obrigado se você vai até aqui, muito obrigado se você deixou seu like aqui embaixo. Meu nome é Gabriel Mar e esse vídeo acabou.